para virar a chave completamente, né, e de fato vocês entenderem o jogo que precisa ser jogado, né? Então, a gente como empreendedor, né, e na SolarForce a gente se assemelha a vocês, porque nós somos uma empresa de serviços como qualquer uma empresa que está aqui, né? Então, assim como vocês, a SolarForce é uma empresa de serviço. A diferença é que a gente vende educação e vocês vendem instalação de projetos, além de alguns outros fatores. Mas no frigir dos ovos, né, eu, Kaique, todo o time da SolarForce, né, nós buscamos e avaliamos métricas extremamente semelhantes a que cada um que está aqui dentro. Então, a gente olha indicadores semelhantes, a gente avalia processos semelhantes, a gente precisa ter uma boa aquisição, a gente precisa saber fazer a nossa escala, contratar certo, desenvolver time, a gente precisa olhar para todo o processo de pós-venda para poder trazer receita constante e, principalmente, satisfação de cada um de nossos clientes, né? Então, é um desafio contínuo não só para a gente, mas como para cada um de vocês, né? E o que vai trazer a virada de chave, gente, né, é, de fato, entender o passo a passo para escalar uma operação solar com previsibilidade, margem real, e agora a gente traz um outro ponto aqui, que é a autoridade. Não é uma autoridade convencional, como se diz no marketing digital, né? Preciso ter um bom Instagram para gerar resultado. Não é sobre isso, mas é sobre você ter autoridade perante quem está conversando com você. É quando alguém que conversa com você, que está consumindo da sua marca, que está consumindo do teu projeto, de fato, entende que você é o detentor daquele conhecimento, que você sabe o que você está fazendo e você entrega um bom trabalho. Isso é ser autoridade, né? Então, de maneira simplificada, muitas vezes a gente pode olhar, né, um filho com pai, por exemplo. O pai não precisa ser o cara mais rico do mundo para ser autoridade em relação ao filho, muito pelo contrário, basta ele ser pai, né? Então, o ponto, claro, que a gente precisa entender é que a autoridade, ela não é algo gigantesco, não é algo estratosférico, é algo simples, objetivo e direto quando a gente faz um bom trabalho, né? E é unindo aquisição inteligente, retenção estratégica e expansão de receita com os clientes que confiam em você que a gente vai conseguir gerar esse processo. Então, quando a gente traz um cenário de olhar para o pós-venda, não é simplesmente a gente, como empresa de energia solar, né, olhar lá para trás, né, poxa, estou no mercado desde 2013, né, mas quando a gente olha ali para os anos que eu mais atuei no mercado, todos os anos eu vi uma crescente significativa nas indicações. E todo ano crescia, cada vez mais indicação, mais indicação, mais indicação, porque o mercado primeiro era um mercado novo, né? Então as pessoas que faziam, viam que dava certo, indicavam os projetos, mas segundo, né, não havia o volume de concorrência que existe hoje. E principalmente, que é o terceiro, não havia o fator que fez com que as indicações no mercado solar virassem a polaridade, que é a virada da lei, né, que mudou ali em 2023, e a gente teve um processo onde a gente precisou entender que não éramos mais uma empresas convencionais de tirar pedido, e agora precisávamos ter uma empresa de verdade, com processos, com organização comercial, para, de fato, quebrar barreiras importantes, né? Não é simplesmente gerar, por exemplo, um salário para si, não é simplesmente ter uma empresa enxuta que paga as minhas contas, mas é ter uma empresa, né? E quando eu falo sobre isso, gente, eu estou trazendo um ponto fundamental. Eu tenho certeza que cada um que está aqui, né, olhando para o seu momento, olhando para o que você já fez até esse momento e olhando para a tua empresa, eu tenho certeza absoluta que você não está satisfeito com o momento da sua empresa, que você quer mais. Levanta a mão aqui quem quer mais, quem quer crescer, quem quer fazer diferente, quem quer ir mais longe. Maravilha, maravilha. É isso. Várias pessoas levantando a mão. Porque qual que é o grande intuito, gente? Assim como vocês, eu também sou empresário, eu também tenho um sonho de ser empresário, eu também venho batalhando todos os dias para crescer cada vez mais e saber como ir mais longe, né? E a gente traz aqui um processo muito importante que está na nossa raiz, né? De olhar para trás e falar, cara, eu preciso ser aquela pessoa que eu sonhei em ser. Só que hoje eu não sou.
Então, o que eu preciso fazer para ser? A gente precisa virar a chave. A gente precisa mudar o jogo. Não adianta, gente, a gente continuar fazendo a mesma coisa que a gente fez até agora e esperar resultado diferente. Né? Eu estou falando isso, eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu. Mas eu preciso parafrasear novamente que não adianta. Então, o que a gente precisa fazer a partir de agora? Antes de mais nada, queria trazer uma contextualização. Tá? Existem 7 sintomas do empresário travado e eu vou trazer cada um deles aqui para vocês. Tá? Primeiro ponto, fatura, mas não lucra. O que é isso? Vocês estão lá, dia após dia, fechando projetinho, 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 projetinho. E aí, quando termina o mês, vocês fecharam ali seus 2, 3, 4, às vezes 7, às vezes 10 projetos. Ticket médio baixo, margem de lucro quase inexistente. E aí, quando você olha para o seu caixa de um mês para o outro, ele não cresceu. Ah, Guilherme, mas a minha margem de lucro é 20%. Não. A tua margem de lucro nesse mês foi 0. Se você não cresce caixa, se a tua empresa não gera caixa e não gera crescimento de caixa, que é o que vai trazer consolidação para a tua empresa, respiro para o teu projeto, para que você possa contratar pessoas, para que você possa escalar, você não cresceu. Não cresceu. Gente, mas como assim eu não cresci, mas eu boto 20% de margem em todos os meus projetos? Vamos lá. Qual que é a margem do projeto de energia solar, gente? A margem real. Quando a gente olha para um projeto convencional, primeiro a gente tem o custo do kit. Aqui diante, conduta da cliente, para preservar a ordem. Deixa eu ligar o som aqui. Ah, pronto. A gente tem o custo do kit, tá? Esse custo, idealmente, ele tem que representar algo em torno de 50% do preço total. Começa por aqui. Então, primeira informação relevante é que esse kit ele precisa representar 50% do preço total para que você tenha a margem real. Ah, Guilherme, mas não tem como vender nesse preço. Mas é o ideal. Por que é o ideal? Porque quando a gente olha para outra metade, a gente está falando que a gente precisa pagar o serviço de instalação, a gente precisa pagar toda a estrutura de cabeamento, de proteções, etc, etc. Precisa pagar os custos de venda, se houver. Precisa pagar todos os outros detalhes e a partir daqui eu tenho a margem do projeto. E aí, quando você pega cada um desses bloquinhos e traz para o teu caixa real, bota dentro do caixa da tua empresa, a gente entra no outro porém. Preciso pagar gasolina, preciso pagar a conta de luz, preciso pagar o meu salário, preciso pagar o salário de fulano, ciclano, beltrano, independente de quantas pessoas tem, eu preciso pagar várias contas, que são os custos fixos da empresa. Quando eu pago tudo isso, sobra o quê? A nossa margem real. E é isso aqui que a gente precisa aprender a crescer, e é isso aqui que a gente precisa começar a olhar todos os meses. Se a gente não olhar para isso, a gente vai continuar faturando sem lucro. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, tem vendas, mas não tem previsibilidade. Então, o que acontece? Cara, tem mês que eu recebo ali várias indicações, consigo fazer acontecer, bate 7 projetos, consegui crescer um pouquinho meu caixa, e aí no mês seguinte, o volume de indicações cai absurdamente, e aí eu tenho 1 ou 2 projetos fechados se eu fecho. E aí eu fico vivendo numa montanha-russa. Às vezes eu fecho muito, às vezes eu fecho pouco. Às vezes eu fecho muito, às vezes eu fecho pouco. O problema é, às vezes eu fecho pouco, às vezes eu fecho pouco, às vezes eu fecho pouco, às vezes eu fecho muito e depois volto para um ciclo muito baixo, que é o pior cenário. Né? Então, esse ponto é fundamental, porque a gente está travado acreditando que em uma hora o jogo vai virar. Mas, gente, enquanto a gente não se movimentar, o jogo não vai virar. Essa é a grande verdade. Né? E aí entra no outro ponto. Vive de indicação, mas está cada vez mais difícil converter a indicação em resultado. Gente, a gente está vivendo numa era que cada vez mais pessoas têm acesso à tecnologia e muitas vezes, né, as pessoas que recebem indicações, elas não ficam esperando a tua resposta. O que elas fazem? Pesquisam. O que chega para elas? O mais barato. O que chega para elas? Propaganda, gente. Todo mundo aqui sabe, as propagandas de energia solar estão cada vez piores. Você vê aqui, ó, é um painel do lado com o preço do outro. Aí você pega ali, tira o painel e bota a geladeira, é a mesma coisa. Você tira o painel, tira a geladeira e bota o ar-condicionado, é a mesma coisa. Virou commodity, virou preço convencional. E aí você fala para o cliente, a gente está educando o cliente
a comprar preço. E aí também a gente entra num problema grave. A gente fica travado. Porque nem as indicações estão convertendo como antes. Já investiu em tráfego pago, SDR, franquia, mas nada virou o jogo. Porque não adianta investir em tráfego, investir em SDR, investir em franquia, se você não botar a mão na massa, executar como tem que ser feito e criar processos como tem que ser feitos. Estruturação comercial. Sem processos alinhados, não existe previsibilidade. Não é mais empurrar com o braço, que é o que eu vou falar aqui embaixo. Né? Sente que a empresa não roda sem você no operacional. Gente, quem aqui sente que... Vou fazer uma outra pergunta invertida agora. Quem sente que pode ficar 2 semanas fora da empresa e o resultado vai ser igual? Vou levantar minha mão aqui. Demorei muito para chegar até aqui, a SolarForce demorou muito para chegar até aqui. Mas a gente tem convicção hoje que se a gente ficar, inclusive a gente está com uma viagem agora, que a gente ficar um período sem estar dentro da empresa, o resultado vai vir. Porque os processos estão alinhados. Os processos estão claros. As pessoas sabem o que tem que ser feito. E o processo flui. E a empresa flui e os resultados vêm. Não é porque o dono está dentro da empresa. É porque o dono soube como fazer. E é claro, não estou dizendo que a gente resolveu a regra do mundo e a gente está milionário. Muito pelo contrário. Mas aqui é entender que tudo que a gente vem fazendo até agora é repassado com muita cautela e organização para os nossos mentorados. Todo mundo que está aqui dentro, óbvio, dependendo do nível de escala que estão, recebem dicas, treinamentos, conceitos, estruturação, como precisam receber para buscar e atingir esse objetivo. Tá? Quando a gente vê para a próxima etapa aqui, ó, já cresceu no grito, mas não sustenta no processo. Então, existem muitos empresários que, se o cara pega, toma a decisão, eu vou fazer dinheiro, esse cara vai, mergulha, busca todas as estratégias que ele sabe que ele tem para fazer, o que, é que ele faz? Faz dinheiro. Ele faz. Mas a custo de quê? Saúde mental, saúde física e, principalmente, né, algo que é fundamental, custo da própria empresa. Porque muitas vezes a gente não nota, mas ficar mergulhado no operacional para quem está fazendo isso e não precisa mais fazer, custa muito mais caro para a empresa do que sair do operacional. Esse é um ponto irônico da jornada. Porque chega um ponto onde o sócio dentro do processo, o sócio fazendo venda, é mais caro para a empresa do que ele fora. E é esse momento de sair e deixar as coisas acontecerem sem você, porque você precisa olhar para outras coisas. Para detalhes mais estratégicos, detalhes que vão virar ponteiro para o 80-20 da tua empresa. E quando a gente vai para a próxima etapa, para o último, tem custo operacional alto com time, mas não traz resultado real. Cara, eu já cansei de conversar com o integrador que tem várias pessoas no projeto, acreditando que tem coisa acontecendo e não gera resultado. A cultura da SolarForce não é sobre time grande, não é sobre custo operacional alto. Aqui a gente conversa com os nossos mentorados diariamente sobre custo operacional baixo, em estrutura enxuta. Por que a gente entende isso, gente? Porque uma empresa, para crescer com consolidação, ela precisa ter custo baixo. Mas não é sobre contratar profissionais ruins, é sobre contratar as pessoas certas no momento certo. É sobre fazer muito com pouco. Esse é o caminho. Essa é a jornada que a gente trilhou aqui dentro. Essa é a jornada que a gente ensina cada mentorado aqui a trilhar. Inclusive, muitos que entram com muito time, a gente vai realocando esse processo. Né? Então, se você identificou, né, que tem aqui 3 ou mais, o problema não é você. Não estou dizendo aqui que você está errado. É o modelo que você está utilizando, é o jogo que você está jogando. A gente precisa parar de jogar esse jogo. Porque esse jogo não vai levar a lugar nenhum. Inclusive, muito provavelmente vai levar a um outro ponto. Que é exatamente esse aqui. O erro que irá fazer você falir.
investir no que não gera ROI real. Investir no que não gera ROI real. Gente, o empresário, ele precisa saber exatamente onde ele coloca o dinheiro dele. Ele precisa investir nas coisas certas para gerar alicerce para o crescimento. Não adianta eu só investir em pequenas estratégias o tempo todo, investir em pequenas estratégias o tempo todo, porque eu posso até gerar receita. Mas ROI está relacionado a investimento. Retorno de investimento real. Não é milho de. Não é fogo de palha, né? Eu ia falar outra coisa. Não é fogo de palha, gente. É investimento e retorno real. Tá? E quando a gente coloca energia, né, e tempo e dinheiro onde não tem retorno, o que acontece? Nossa empresa tem chance de falir. Né? Então, a gente não pode ficar olhando para tráfego que só gera lead curioso. Então, de novo, quando eu falo lá da guerra de preço, quando a gente bota um anúncio padrão focado em preço, quando as empresas de tráfego pago no mercado, na grande maioria, criam anúncios para gerar volume de leads a custo baixo, elas estão trazendo cada vez mais curiosos e menos leads reais. Gente, quem já investiu em tráfego pago e fala que só traz curioso? Levanta a mão. Economizei, Avaí, Samuel, Vinícius. O que acontece, gente? A culpa não é do tráfego. A culpa é da estratégia. A culpa é da estratégia, gente. Não é tráfego pago que só gera lead curioso. É a estratégia utilizada que só gera lead curioso. Guilherme, qual que é a estratégia? Cara, não é trivial. Tráfego pago não é um joguinho que você vai jogar do dia para noite. É um jogo complexo. Né? E a SolarForce vem jogando esse jogo há muito tempo. Inclusive, a grande maioria, né, dos nossos mentorados, né, ou já tiveram tráfego pago, né, e desistiram, ou estão olhando para ele, começando a olhar para ele de maneira diferente. Né? E a gente está trazendo o seguinte, né? Quando a gente olha para a estrutura de geração de resultados da SolarForce, muito dessa estrutura veio do tráfego pago. Eu tenho certeza que vários de vocês clicaram em algum anúncio nosso. Não estou dizendo todos, mas vários de vocês clicaram em anúncio nosso. E cada um de vocês são empresas. Então significa que tráfego pago pode sim gerar oportunidades empresariais com ticket mais alto. É só saber como fazer. SDRs que não sustentam ciclo. Não adianta a gente contratar pessoas que não estão engajadas, não adianta ter processos completamente quebrados, ou melhor, não ter nem processos, e contratar alguém e depois falar, pô, mas eu contrato a pessoa e ela não fica. Ah, mas eu contrato alguém para trabalhar aqui e não tem, e a pessoa tem zero comprometimento com o meu projeto. A pessoa não consegue entrar na tua cabeça. A pessoa não é você. Então, ela precisa de instruções claras, de processos claros para gerar resultado. Empresas sem processo não conseguem ter pessoas que sustentam ciclos. Prospecção porta a porta com alto custo e zero previsibilidade. Então, a gente fica lá gastando gasolina, gastando gasolina, gastando gasolina, gastando gasolina, e o resultado não vem. Pode até vir um projeto, outro projeto. Mas com constância não vem. E a gente gasta muita grana para isso. Então, também não é o caminho. Pós-venda que não gera retorno nem indicação. Gente, que é o tema principal desse encontro. Pós-venda precisa se pagar. O pós-venda, ele precisa existir nas empresas e ele precisa trazer retorno, ele precisa trazer indicações. Só que ele precisa trazer indicações numa qualidade suficiente para que ele feche cada vez mais projetos com margens reais. E a gente entra num ponto. Se a gente continua fazendo o mesmo que a gente está fazendo, com ticket baixo, a tendência é que as indicações hoje tragam outras indicações que geram projetos de ticket também baixo. Tá, Guilherme, mas como é que eu faço? Eu vou explicar mais na frente. Mas não adianta a gente ter uma carteira recheada de clientes de ticket baixo e acreditar que alguma hora a gente vai conseguir vender projeto de ticket alto. Porque esse também não é o caminho. Achar que relacionamento feito na venda trará indicação para sempre.
Cara, o que eu mais ouço é o integrador, não, mas eu fiz amizade com o cara lá na venda e o cara sempre me indica. Gente, as pessoas não ficam o tempo todo lembrando de você, as pessoas não ficam pensando que você é a coisa mais importante do mundo e o projeto de energia solar dela está sempre maravilhoso e ela está sempre indicando. Eu conheço várias pessoas que sabem que eu trabalho com solar, que instalaram solar, e se eu perguntar para as pessoas qual que é o nome da empresa, tem gente que nem lembra o nome da empresa. Fora a quantidade de gente que está órfã hoje dentro do mercado solar, porque a empresa quebrou, porque não sabia fazer margem real, não sabia se organizar financeiramente, e fez algum desses ciclos aqui e quebrou, né? E finalmente, né, o pós-venda não pode virar centro de custo, ele tem que virar centro de receita, tá? Então, de novo, vocês não precisam de mais esforço. Ô, Guilherme, você está falando um monte de coisa aí, ferrou. Cara, agora eu vou ter que trabalhar 4 vezes mais. Não. Muito provavelmente você vai ter que trabalhar até menos, mas de maneira inteligente. Porque, gente, fazer resultado nunca é sobre esforço. É sobre execução da maneira certa. É sobre fazer com estrutura. É sobre fazer com processo. É sobre fazer o que precisa ser feito em cada uma das etapas. Tá, mas no momento atual que eu tô, o que que eu vou fazer? Cara, não adianta eu falar isso aqui agora. Porque cada empresa está em um tipo de momento. A gente precisa identificar o teu momento e falar assim, cara, é isso aqui que você precisa fazer agora, porque depois a gente vai trabalhar esse ponto, depois a gente vai trabalhar esse ponto, depois a gente vai trabalhar esse ponto. É sobre uma jornada. Empreender, gente, nunca será uma corrida de 100 metros. Sempre será uma maratona. Então é sobre o longo prazo. Não é sobre curto prazo. É sobre longo prazo. Falamos sobre toda a estrutura. Tá, Guilherme, mas pós-venda. E aí? O que eu tenho que fazer? Gente, pós-venda, né, ele pode ser duas coisas na tua empresa. Duas coisas na tua empresa. Uma máquina ou uma âncora. E você precisa escolher qual dessas coisas ela vai ser. Porque a gente pensa comigo. Um painel de energia solar dura 30 anos hoje. Na época que eu entrei no mercado durava 25. Hoje já está em 30. Né? E possivelmente pula até para mais anos e mais anos e mais anos conforme a indústria vai evoluindo. Mas é um projeto que dura pelo menos 30 anos. Certo? Então eu estou falando que é um casamento. Quanto mais projetos eu instalo, em mais casamentos eu me meto. Certo? Temos dois cenários. Continuar vendendo o ticket baixo e para gerar uma quantidade de valor significativo que faça a geração de crescimento da minha empresa, eu preciso vender, por exemplo, 20 projetos para atingir talvez 400 mil reais, se eu colocar um ticket médio de 20 mil, que para a grande maioria do mercado é até alto, mas que sejam 30 projetos para chegar em 500 mil. Sendo que a gente pode fazer os mesmos 500 mil vendendo 2 projetos, 4 projetos, que sejam 8 projetos. Gente, eu conversei com um mentorado nosso, né, que ele tá com uma estratégia muito clara de projeto, ele está fechando um projeto de 300 mil com uma facilidade que eu nunca vi antes no mercado, porque ele soube o que precisava ser feito. E, de novo, é melhor ter 30 casamentos, é melhor fazer 30 projetos, instalar 30 projetos, ter que ter equipe comercial para vender 30 projetos, ter equipe de pós-venda para instalar 30 projetos, ter equipe de pós-venda para gerir 30 projetos, ou a mesma coisa que eu acabei de falar com 4, 6, talvez 8 projetos, para gerar os mesmos 500 mil reais. Quem prefere o segundo caso, levanta a mão. Esse é o caminho.
Qual que é a diferença entre um e outro? Ticket médio. Em um projeto eu estou falando de ticket médio na casa de 15 mil reais, talvez até um pouco menos. E no outro eu estou falando de ticket médio de pelo menos 50 mil. 100 mil, 125, 200, 250. Gente, a gente precisa achar esses caras. A gente precisa falar com empresários. E a gente entra num ponto crucial. Né? O que pode acabar com o seu pós-venda, no final das contas, é continuar gerando novos leads com ticket baixo. Então, a gente precisa gerar ticket alto o tempo todo. Porque quanto maior o ticket, maior vai ser meu faturamento, maior vai ser minha margem, e menos dor de cabeça eu vou ter a longo prazo. Aliás, curto, médio e longo prazo. Dos três, sem exceção. Quando você olha para ticket médio alto, você está olhando para qualidade, você está olhando para valor, você está olhando para um cliente que você pode despender tempo, porque ele te trouxe margem e ele vai te trazer novas oportunidades mais para frente através do LTV solar, que a gente vai falar daqui a pouco. Pós-venda sem aquisição é só desastre, só desgaste. Não tem para onde correr. Preciso de aquisição para ter bom pós-venda. Só que, ao mesmo tempo, não adianta eu só fazer aquisição sem pós-venda, porque é desperdício. Cara, eu estou colocando gente para dentro, o que eu faço com esse cara? Nada. Gente, eu poderia estar fazendo uma recorrência de análise de fatura e monitoramento. Eu poderia estar fazendo limpeza para esse cara constantemente. Esse cara poderia estar trazendo indicação constantemente. Poderia estar trazendo um outro conceito que a gente vai trabalhar, que é a recomendação, que é mais profundo que a indicação. Tudo isso baseado numa régua de comunicação clara, inteligente, que você só consegue fazer e executar se você tiver tempo para fazer e se você tiver dinheiro e caixa para executar. E depois o ciclo cresce cada vez mais. Esse entregável, né, ele geralmente está definido para mentorados nossos que já atingiram os 500 mil reais mensais, que já entenderam o jogo, já criaram uma base sólida de clientes de alto ticket e conseguem avançar a partir daqui. Quer dizer que só funciona com eles? Não. A gente começa imediatamente o pós-venda em todos os projetos de alto valor que a gente faz, inclusive os de pequeno valor também, não tem por que não. A questão é se a gente continuar investindo nesses caras, o ciclo não vai fechar. E a gente precisa trabalhar esse caminho. Tá? Toda estratégia precisa unir dois fatores. Aquisição, que é a nossa metodologia tradicional, por isso que eu perguntei como é que vocês estavam aqui. A nossa metodologia tradicional, gente, é o GCO. O que é o GCO? Geração de demanda, conversão de vendas, otimização de resultados. Guilherme, genérico, ou mais profundo. Geração de venda, geração de demanda todos os dias, ou seja, a tua empresa precisa aprender uma maneira de gerar demanda, oportunidades de projetos com contas de luz acima de R$ 2.000, R$ 2.500 todos os dias, para que você consiga fechar projetos e converter vendas todas as semanas e, ao longo dessa jornada e desse ciclo, trazer um processo de otimização para estar sempre melhorando esse funil. Isso é o GCO. E, gente, se vocês conseguirem gerar oportunidades de alto valor, de ticket alto todos os dias, que seja pelo menos uma por dia, eu estou falando de 5 por semana, com 20% de conversão em 5 projetos, falando com empresários que pensam igual vocês não fecham pelo menos um projeto? Com 20 propostas de alto valor na mão, vocês não fecham 4, 3 projetos que seja? Aquisição. Outro ponto. Se agora eu fiz a aquisição e eu comecei a trabalhar com esse cara desde o momento da venda até o aniversário da usina, que foi o que eu coloquei como padrão, mas seguindo essa sequência a longo prazo, trazendo relatório mensal para ele, trazendo organização, eventualmente quando ele não tem relatório mensal, saber fazer as comunicações certas para trazer limpeza, para trazer indicação, mas principalmente para esse cara não esquecer de vocês, é o melhor caminho para o LTV solar novamente. E o que a gente vai trabalhar aqui é a retenção e a expansão, ou seja, como é que eu faço para reter esse cara na minha base e ele trazer valor, e como é que eu faço para expandir a partir desse cara? Como que eu faço novas indicações?
né? Que vai ser a ampliação do LTV solar. Porque o LTV solar, gente, não é um LTV convencional. Eu estou falando aqui LTV, LTV, LTV. Pode ser que tenha muita gente aqui que falou, mas que bodega é essa de LTV? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Mas crescimento real acontece quando a próxima venda custa menos do que a anterior. O que eu estou dizendo aqui? Se a gente começa a trabalhar da maneira certa e gera projetos de ticket mais alto, as indicações desses projetos serão normalmente projetos de ticket mais alto também, porque empresários indicam empresários. Se eu estou olhando para esse cenário, eu estou dizendo o seguinte: o primeiro empresário, eu gastei, sei lá, vamos supor que eu gastei 15 dias de trabalho para conseguir fazer esse cara acontecer. Depois, o que eu fiz? Esse cara me indicou alguém. Quanto que custou essa indicação? Zero. A próxima venda custou menos do que a anterior. Ela custou zero. Um dos pontos principais do trabalho de desenvolver uma boa empresa, gente, é avaliar um fator que é clássico, e depois eu vou levantar um pouco mais de detalhe, mas é o custo de aquisição sobre o valor que esse cliente coloca na tua base. Quanto que custa cada cliente que entrou na tua empresa naquele mês, por exemplo, e quanto que a tua empresa faturou, por exemplo, naquele mês, quanto que aqueles clientes colocaram no teu bolso. Essa métrica é fundamental, né? E quanto maior é essa diferença entre custo de aquisição mais baixo e valor de resultado mais alto, né, eu tenho uma métrica mais saudável para a minha empresa. E é esse caminho que a gente precisa buscar. Né? Gastar cada vez menos para ter cada vez mais resultado. E o pós-venda estratégico é o melhor caminho para isso, gente. É o melhor caminho para isso. Então, vamos lá para o que interessa, olhando para a estrutura, entenda o LTV solar. Então, todo cliente solar, ele pode valer 2, 3, 5 vezes mais se você tiver a estrutura certa. O LTV é um termo americano, tá? Lifetime Value, mas no bom português, é o valor do tempo de vida desse cliente. Só que quando a gente olha para o cenário de empresários tradicional, a gente está olhando para o seguinte. Cara, LTV, ele está baseado, por exemplo, no mesmo cliente comprar várias vezes. Perfeito. É isso mesmo. Ou seja, é o tempo de cliente, de um único cliente, ao longo da jornada. Só que no LTV solar, a gente vira um pouco essa polaridade e entende o seguinte: aonde mora o LTV solar? Onde é que mora o dinheiro real do LTV, do mercado solar? Cara, recorrência pode trazer algum tipo de dinheiro, limpeza até tem margem, pode trazer algum tipo de dinheiro. Eventualmente, esse cliente vai fazer uma expansão. E tá tudo bem. Mas aonde mora o LTV real é na recomendação e na indicação. A gente precisa saber fazer com que todo cliente que entre seja encantado pelo nosso trabalho e queira indicar constantemente cada vez mais. E pensem, gente, diferente de residências, empresários que crescem estão sempre conhecendo novos empresários. Rodam em cada vez rodas diferentes o tempo todo. Qual que é a grande vantagem, de novo, de trabalhar com empresários? A gente falou de ticket alto e margem real. Só que o LTV solar, ele mora muito forte em vender para empresários. Porque quando a gente vende para empresários, a gente vende para pessoas que estão rodando em rodas diferentes, querendo crescer, querendo evoluir, querendo gerar outras oportunidades o tempo todo e conhecendo gente que também tem novos negócios, que também tem negócio o tempo todo. Empresário que quer crescer não fica parado. Empresário que quer crescer, estuda, conhece gente nova, vai para feira, vai para eventos locais, participa das coisas, se desenvolve. Então, a capacidade de indicação do empresário é muito maior do que uma residência tradicional. Ticket médio inicial alto é o caminho. Indicações com CAC zero é o segundo caminho. Serviços recorrentes é o terceiro caminho. E a recompra e relacionamento é o quarto caminho. Isso é o LTV solar. E sem LTV, você precisa correr toda vez que quiser crescer. Você está olhando para sua empresa, cara, estou estagnado. Estou estagnado. O que você vai ter que fazer? Correr. Você não planejou.
Agora, se você começa a planejar, começa a fazer o que tem que ser feito, e vai fazendo o que tem que ser feito todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os trimestres, quanto mais tempo você executa o mesmo trabalho de maneira certa, mais fácil vai ser o resultado. Porque venda, gente, não é sobre empurrar. É sobre organizar da maneira certa, é sobre ter um processo claro e executar todos os dias. Pensem que venda, gente, é como um campo de semeadura. Todos os dias eu estou lá plantando, regando. O que vai acontecer? Eu vou colher. Só que o que acontece com a grande maioria dos empresários? O que a gente faz? A gente planta, molha, não viu a árvore no tempo que a gente queria, a gente pula fora. Sabe o que é o pior? Daqui a pouco vem outro e colhe no lugar que você plantou. Ou seja, você está criando o cliente para outro fechar, porque você não teve paciência para fazer a parada acontecer. Então não dá para ser assim. A gente precisa acreditar no que a gente está fazendo. A gente precisa conquistar dia após dia, crescer dia após dia, respeitar cada uma das etapas e seguir o caminho que a gente tem que seguir. Sistema 6R, o pós-venda com estrutura e escala. Gente, esse aqui é o slide mais importante da nossa apresentação, né, porque ele vai trazer cada um dos R's do pós-venda que fecham o ciclo do sistema 6R, que é uma metodologia da SolarForce. Para o mercado solar, feita dentro de casa e apresentada para o mercado solar e validada com alguns de nossos mentorados e cada vez mais mentorados. Rapaz, tem um cara num negócio de tiro ali, tô com medo. Né? Mas, dando sequência, né, primeiro ponto, gente, é a recepção, tá? Então, a gente precisa recepcionar os clientes da maneira certa, a gente precisa saber como gerar valor desde o dia zero, desde o momento zero, desde o momento que o cara passou o cartão, que o cara conseguiu o pagamento, que o financiamento foi aprovado, para trazer resultado real. O que está escrito ali? Onboard encantador com alinhamento claro de expectativas. Cara, não é pegar esse cara e fechar negócio e sumir. Cara, o pós-venda tem que entrar imediato, irmão. É imediato. Pô, tu fechou? Porra, entra uma pessoa em contato imediato. Parabéns pela aquisição. Hoje você representa uma quantidade específica de brasileiros que tomaram a decisão de gerar a própria energia. Joga o moral do cara lá em cima. Gera encantamento. Tipo, o cara acabou de tomar uma decisão que é complexa. Ele precisa ser parabenizado, não é... Ah, beleza, você fez mais que obrigação, vamos embora pro próximo. Tem que ter alguém ali para garantir que a experiência desse cliente seja de fato diferenciada. Porque quando a experiência é diferenciada, gente, quando a experiência é diferenciada, a indicação é diferenciada. A indicação é diferenciada. E a gente entra lá embaixo, ó, no tópico 4, que é a recomendação. O que vocês acham que converte mais projetos? Uma indicação, ou seja, o cara te passa 3 contatos, 5 contatos, que seja um contato, ou o cara vai em alguém e fala, irmão, fecha com esse cara aqui porque ele é o melhor que tem. Não precisa nem responder, porque é óbvio. Agora, como que eu faço para alguém me recomendar? Gente, pessoas só recomendam coisas que de fato elas valorizam. Que de fato elas valorizam. Não sei qual que é o carro de vocês, mas se alguém tem um carro que realmente gosta, cara, se alguém pergunta a tua opinião, você não fala, até que eu indico esse carro. Não, você começa a explicar do carro. Não, pô, esse carro aqui, ó, tem um painel tal, não sei das quantas, papapá, pipipi, popopó, que seja. Você começa a explicar do carro como se fosse a coisa mais natural do mundo, porque você, de fato, enxerga valor naquele produto. Gente, teu cliente nunca vai te recomendar se você não mostrar valor para ele. Se você tratar ele só como mais um. E, de novo, quando você traz ticket mais alto, você tem mais margem. E quando você tem mais margem e menos projetos fechados todos os meses para gerar o resultado que você quer, mais tempo você tem para poder encantar esse cliente. Então, gente, o ciclo é infinito.
Quanto mais projetos pequenos a gente vender, mais a gente vai entrar no buraco. E, ironicamente, todo o mercado solar até hoje educou a gente para fazer isso. Sem exceção. Todo mundo do mercado solar sempre educou a gente para vender varejo. Para vender projeto cada vez mais. Vende projeto. E não é esse o caminho, gente. Relacionamento. Comunicações programadas com foco em valor. Envio de relatório de geração, mensagens personalizadas em datas-chave. E aqui, né, eu vou trazer a bonificação principal do dia, que é a nossa régua de comunicação completa do pós-venda, né, focando no encantamento do mercado solar. Né? Então, vou compartilhar minha tela aqui e vou apresentar rapidamente, não vou entrar muito a fundo, mas todos os detalhes que estão aqui, eles foram planejados para estarem aqui. Eles precisam ser feitos exatamente igual? Não. Mas pensem que cada um desses momentos e dessas oportunidades e os conceitos que estão inseridos, eles vão trazer naturalmente mais indicações. Guilherme, posso aplicar para ontem? Pode. Só que lembra. Né, com aquele cara do Homem-Aranha ali, né? Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? O ideal é que essa régua ela seja trabalhada com clientes que de fato vão enxergar valor e de fato vão indicar clientes de alto valor. Posso aplicar com cliente de baixo valor? Pode. Vai gerar indicação? Óbvio que vai. Óbvio que vai. Vai gerar resultado imediato? Talvez, provavelmente. Mas se você continuar no ciclo de vender projeto pequeno, você está fadado a um problema gravíssimo. Entrar em cada vez mais casamentos e ficar cada vez mais mergulhado no problema e não conseguir fazer isso aqui da maneira certa. Então, quando a gente olha para cá, a primeira comunicação do pós-venda, ironicamente, não é sobre o pós-venda. O melhor momento para pedir indicação para um cliente, e de fato pedir uma indicação, nesse caso é uma indicação, é no momento do fechamento. E digo mais, não só no momento do fechamento, cara. Chega um cliente para você e fala: fulano, não vou fechar agora por causa disso, disso e disso. Você já quebrou todas as objeções, entendeu que não é o momento do cara. Aqui, ó. Clientes que não fecharam. Gente, a quantidade de oportunidade que a gente perde por não pedir indicação para clientes que não fecharam é absurda. É absurdo. A gente tem que pedir pros dois. E não é ser pidão, é ser inteligente. Pô, se você tá até aqui, você não tomou decisão, porque você não vai fechar agora, para mim tá claro, mas você gostou da minha empresa, entendeu tudo, etc. Etc. O cara vai falar assim, fala, você acredita que eu tenho valor para poder apresentar esse projeto e entregar uma consultoria como eu entreguei para você, né, para uma outra pessoa que você conhece, que precisa gerar energia, que quer economizar, que quer o resultado que você enxergou? Tem. Acabou. Cara, não é ser chato, não é ser inconveniente, é ser inteligente. Depois a gente segue no fluxo, né, de encantamento, e aqui a gente trabalha, né, no início técnico, mais o cronograma que a gente trabalha aqui, ó. Então, quando a gente vê a jornada do cliente, né, ela passa da aquisição e separação de equipamentos, tem o parecer de acesso, a entrega de equipamentos, homologação, instalação, troca do medidor, entrega oficial. O que acontece na maioria das vezes? O cara não sabe nada disso. E a gente acha que o cara sabe, a gente fica agindo como se o cara soubesse. Ah, mas teu projeto não foi homologado ainda. Ah, não sei o quê. Cara, fala para ele. Deixa claro tudo que vai acontecer. Pensa comigo, gente. Quando vocês compram um produto de um valor mais caro, sei lá, uma geladeira, que vocês estão desesperados para receber. Quando chega a Magazine Luiza e manda lá, parabéns, teu pagamento foi aprovado. Vim aqui falar para você que a sua geladeira já está em separação de remessa. Vim aqui te confirmar que a remessa já foi separada e já está com a distribuidora, com a empresa de logística. Está aqui o rastreador. O que você faz? Pega o rastreador e procura para saber onde está. Você precisa da geladeira para ontem. Você quer saber onde ela está? Entrega isso para o cara. Do mesmo jeito. O que vai acontecer? Isso. Está alinhado. Isso é encantamento, gente. Não é largar o cara e chegar lá só no dia da instalação.
quando a gente continua seguindo aqui, confirmação da entrega dos equipamentos. Homologação. Ah, a homologação foi aprovada. Agendamento da instalação, gente. Agendamento da instalação. Mesmo que você já saiba a data, já tenha ciência, tudo que você quer fazer, você vai induzir esse cara a fazer a instalação do dia que você quer. Mas ele tem que acreditar que foi ele que tomou a decisão. O nome disso aqui se chama condução. Então, você vai perguntar, ó, tá para essa data. E aí tem um detalhe. Faz sentido para você, qual que é o melhor horário para fazer o desligamento da usina, porque eu preciso em algum momento desligar toda a sua rede para poder fazer a conexão da usina. É de manhã, é de tarde? Cara, pequenos detalhes que vão fazer com que a tua comunicação seja mais clara para esse cliente. Depois você vai trabalhar etapas da obra. A gente vai fazer instalação de estrutura metálica, vai fazer módulos, vai instalar os módulos, vai colocar todos os eletrodos no lugar, vai passar cabeamento, vai colocar o inversor de proteções no local certo e depois vai fazer a conexão com a rede local com o desligamento. Esse é o caminho. Cronograma. Não precisa ser nada elaborado, gente, mas é um cronograma. É o teu time chegar lá, olha, baseado com o que foi analisado lá com pós-venda, você disse que o melhor horário era de manhã. Baseado nisso, amanhã de manhã, depois de um dia de obra, já daria para a gente poder fazer a manobra de desligamento. Posso fazer às 8 da manhã? Ou para você é melhor outro horário? Cara, segue um fluxo. Mostra para o cliente que você está honrando o que ele contratou. O que é isso aqui no final das contas? É a tua empresa inteira ter uma cultura de vendas alinhada. Quando todo mundo da empresa sabe que precisa gerar valor o tempo todo para o cliente recebe valor o tempo todo e ele entrega valor. Reciprocidade. É do ser humano. É natural. Quanto mais a gente recebe, mais a gente também quer dar para aquela mesma pessoa. Um casamento funciona assim. Energia solar é um casamento. Então, quando a gente olha, poxa, meu marido não está fazendo isso, minha esposa não está fazendo isso. Cara, se você não entrega, ela também não vai entregar, pô. E a gente fica vivendo num ciclo infinito, achando que as coisas não estão andando como a gente tem que andar, sendo que a gente nem faz. Então, a gente precisa fazer. Troca do medidor, agendamento da entrega oficial da usina, todos os detalhes estão aqui. Gente, entrega da usina. Cara, fazer isso para residencial de ticket baixo, óbvio que não faz sentido, porque custa caro. O tempo custa caro. Mas quando você olha para um projeto de ticket mais alto, você entregar a usina gera uma riqueza muito grande. Porque durante a entrega da usina, né, e aqui a gente pede, ó, né, podemos tirar algumas fotos da sua usina, né, se você se sentir à vontade, e gravar um depoimento rápido sobre a sua experiência conosco. Cara, tá começando a gerar, ó, uma roda de conteúdo, de conhecimento, de case de sucesso, de resultado constante, e podendo utilizar isso constantemente com novos clientes, que vão ser nutridos lá no início do processo, porque tem um case que deu certo. Porque tem um cliente dizendo que a experiência que ele teve com vocês foi a melhor que ele já teve na vida dele. Com certeza, meu querido, eu vou mandar o arquivo no final e quem ficar aqui até o final. Tá? Depois a gente segue, né, para entrega presencial, né, e o case completo. Gente, o que é esse case? Cara, é de fato uma entrega específica para esse cara. Cara, tu vai entregar para ele um pendrive com toda a documentação técnica da usina completa. Eu não sei se algum de vocês já comprou apartamento, mas eu já convivi com o pessoal que trabalha muito com construtora e tal, e geralmente a construtora, ela entrega um casezinho completo na entrega das chaves. É uma pastinha mais gordinha, com um bookzinho completo, com pendrive, com todos os detalhes que tem que ter, para que você sinta recebendo. O projeto tem um negócio na parede, outro negócio lá no teto. Mano, você tem que sentir recebendo. Não é para fazer um negócio frescurado, mirabolante, gastar uma grana gigantesca. Não, faz o básico. Entrega ali um pendrivezinho bacana, com todos os detalhes, manda as informações para ele. Inclusive, lembra que você gravou case e filmou vídeo? Gente, manda esse vídeo pro cara. Marca ele na rede social, fala para ele que você marcou. Esse cara vai repostar. E aí depois vão perguntar, e aí, que bom, instalou energia solar, como é que é? Indicação. Gente,
Tudo mora nos detalhes. Tudo mora nos detalhes. Carta de boas-vindas da usina. Esse ponto aqui é fabuloso. Né? Quando a gente olha para esse cenário, eu estou falando o seguinte: quando esse cara abrir esse case, ele vai ter uma cartinha básica, não é um negócio mirabolante, é uma carta básica. Só que essa carta vai estar, primeiro, agradecendo ele, segundo, convidando ele para criar uma recomendação sua no Google, entregando lá uma votação de 5 estrelas em um texto que ele vai fazer. Só que o que você vai contribuir ele? Você vai ofertar 3 relatórios gratuitos, né, que são 3 monitoramentos completos ali, que pode ser de qualquer empresa do mercado solar, né, ou teu próprio, você pegar ali e criar esse relatório de maneira básica, mas entregar esse relatório para o cara. 3 meses de entrega. A única coisa que esse cara tem que fazer é ir no Google Meu Negócio da tua empresa e avaliar. O que vai acontecer a médio prazo? A tua empresa vai começar a ser procurada pelo Google. Sem custo algum. Só com inteligência. Depois a gente olha para cá, né, a gente trabalha algum tipo de brinde personalizado. Tá? O que eu acho legal colocar. Precisa colocar? Não. Mas é algo a mais que, dependendo do tamanho da usina, dependendo do processo, vale a pena colocar algum tipo de coisa. A gente colocou aqui prensa francesa mais um café especial, uma tábua de carne com a logo cravada, um organizador de tomadas MDF também com a logo, né, uma caderneta com uma canetinha ecológica, de vinho, qualquer coisa que faça sentido para aquele cara e que você tenha visto que vai gerar valor para aquele cara. Ah, Guilherme, mas o projeto foi pequeno. Tudo bem, entrega uma coisa básica, mas entrega alguma coisinha para gerar valor. Né? Esse case simboliza o fim da obra, mas o início da sua liberdade energética. A gente valoriza muito a sua decisão e está aqui para seguir no seu lado. Cara, tu tá confirmando com o cara, eu vou estar aqui, pô. Qualquer coisa que aconteceu, eu tô aqui. Ah, a usina desligou. Ah, mudou o Wi-Fi. Pô, clássico, que mais tem gente que muda o Wi-Fi e depois fica dizendo que não tá mais gerando nada. Ah, mudou a senha do Wi-Fi, preciso conferir quanto tal. E durante os 3 meses de entrega, né, a gente vai estar sempre avaliando para esse cara e mostrando para ele os valores reais dentro da usina dele, para que ele enxergue valor no relatório e depois de 3 meses ele queira o quê? Contratar a recorrência do relatório. Se esse cara começar a ficar com vontade de receber esse relatório todos os meses, porque ele é um relatório inteligente, ele é um negócio organizado, ele gera valor, esse cara vai querer ver isso todo mês, pô. Então você entrega lá, primeira conta de luz com ciclo completo, entrega o relatório 2, entrega o relatório 3. E a partir daqui, você vai ofertar para esse cara, caso ele contrate a recorrência mensal desse relatório, que é não simplesmente um monitoramento, não simplesmente uma análise de fatura, mas o conjunto dos dois, mostrando para ele, mês após mês, o resultado do investimento financeiro que ele está colocando. Todos os meses. Cara, você colocou 200 mil, primeiro mês gerou 4 mil reais. Ou, aliás, 6 mil reais, 8 mil reais. No terceiro mês gerou 16. E você vai mostrando o acumulado pro cara. Cara, todo empresário gosta de dados, gosta de estatística, gosta de ver número. Esse cara vai querer ver quanto que tá rendendo a minha usina. Quanto que o meu funcionário que tá no meu telhado tá trabalhando. Mano, esse cara começa, ó. E você tá entregando isso para ele. Quanto que custa fazer isso aqui? Quase zero. Quase zero. E quando você vende um projeto de ticket alto, você não precisa ficar vendendo um monitoramento por 30 reais, por 50 reais. Dá para aumentar esse ticket. Tá falando de gente que tem conta de luz de 2 mil reais, 3, 4, 5, 10 mil reais. O que representa aumentar 100 reais do custo dele? Nada, pô. O que representa aumentar 100 reais de um projeto que economiza uma conta de luz de 400? Aí o cara tem uma conta de luz de 400, ele é trifásico, ele reduz 300 reais, porque é o mínimo que ele pode, que ele vai pagar mais ou menos 100. Se você cobrar mais 100 dele, você está pegando 33% da economia do cara. Ele vai fechar a recorrência? Óbvio que não. Não faz sentido. Para esse cara que faz. Ah, o cliente não fechou. Toda a comunicação está aqui. Né? Aniversário da usina, você traz um trabalho mais completo, porque você tem que mostrar para ele que a coisa está acontecendo para poder gerar valor novamente. Né? Então, entregou aqui algumas estratégias, depois você entregou o processo completo para ele, principalmente mostrando todo o acumulado que ele fez até aquele momento, né? E trabalhando de novo
o trabalho sempre de trazer essa recorrência de volta para o jogo. E todo o template de WhatsApp está aqui embaixo, completo. Todas as mensagens prontas, basicamente sem precisar modificar nada, estão aqui. Tá? Então depois eu apresento isso aqui para vocês. Opa! Depois eu trabalho isso aqui e mando isso aqui no grupo. Só ficar até o final. Não tem graça. E a gente olha aqui agora para a próxima etapa. Aliás, deixa eu perguntar antes para vocês. Gente, está fazendo sentido para vocês até aqui? Eu sei que às vezes é chato ficar levantando a mãozinha toda hora, mas às vezes é chato para mim achar que não tem ninguém me ouvindo. Maravilha, maravilha, coisa boa, coisa boa. A galera tá aí. Então vamos lá. Recompra, gente. Ativação da base com novos produtos e upgrade. Não preciso falar muita coisa, que foi o que eu acabei de falar. Então eu tenho clientes que estão gerando resultados recorrentes, mesmo que baixos, que na soma pagam o meu processo de pós-venda e sobra. Esse é o grande jogo. E sobra. Fora as limpezas, que a gente sabe que tem uma margem mais alta. A gente pode trabalhar uma margem mais alta na limpeza. Então dá para trabalhar com mais inteligência, boas limpezas e boas manutenções também com esses projetos maiores. Recorrência, falamos também, ter a recorrência constantemente, né? O cara pagando mês após mês, mês após mês, a recorrência aqui de um relatório completo. Mas, de novo, não é só um monitoramento e não é só uma análise de fatura. É uma análise de retorno de investimento. É uma análise que mostra para o cara que o dinheiro dele está gerando valor. Porque o que vai acontecer na maioria dos casos? O cara vai entender que ele tem um projeto solar, que ele pode ligar o ar-condicionado dele, que ele pode ficar confortável em casa, e acabou. Agora, se você mostra para esse cara o quanto que o dinheiro dele está rendendo todo mês, cara, o jogo é diferente. E tenho certeza, gente, todo investidor, não tenham dúvida disso. Todo investidor, volta e meia, gosta de pegar o aplicativozinho dele, do investimento dele, e ficar olhando, deixa eu ver quanto meu dinheiro rendeu esse mês. Sabe qual que é a loucura? Se esse cara recebe um relatório bem feito, e ele olha para o dinheiro investido dele, ele vai falar assim, pô, mas a usina gera muito mais do que esse dinheiro que está aqui nesse banco. Gera muito mais que esse dinheiro que está na XP, ou qualquer lugar. Preciso falar para as outras pessoas. De novo. Gerando, através de um negócio que o cara está pagando para você, ele está gerando indicação. A gente poderia até brincar aqui que o CAC nem é zero mais. Ele já é negativo, né? Porque o cara está pagando. Mas, enfim. E a gente segue a mesma sequência e o mesmo trabalho. E aí, no final das contas, todo esse processo gera mais e mais e mais e mais receita. LTV solar, margem contínua, previsibilidade, vendas sem CAC, base que financia o seu crescimento. Só que, de novo, não adianta essa base ser qualquer base. Pós-venda deixa de ser custo e se torna motor de lucro, dia após dia, etapa por etapa. Esse é o caminho do pós-venda no mercado solar. Gente, qual que é a jornada que qualquer empreendedor do mercado solar precisa passar? Foi mapeada pela SolarForce, validada com várias e várias pessoas, né? Hoje mais de 350 mentorados já passaram pela SolarForce. Comentei aqui no início que, poxa, eu estou no mercado solar desde 2013, fiquei 9 anos em integradora, trabalhei em integradora de todos os portes possíveis, multinacional, trabalhei em startup no início, depois fui para multinacional, depois eu fui para uma empresa familiar, então peguei os 3 tipos de integradora, depois trabalhei na Longi, né? Então tive uma trajetória no mercado onde eu vi todo o processo do mercado. Na live anterior, a gente trouxe detalhe por detalhe em todas as etapas que aconteceram no mercado e por que a gente precisava olhar para ticket alto e margem real. O que eu estou fazendo aqui de novo? Eu estou trazendo a mesma comprovação, ou seja, o objetivo final, ticket alto e margem real, tirando você da guerra de preço, através de outra teoria que comprova, mais uma vez, o que a SolarForce vem dizendo. Então, gente, a gente não está aqui a passeio. A SolarForce não está no mercado para fazer dinheiro e ponto final.
A SolarForce está aqui para gerar transformação real. Transformação real. Guilherme, mas leva muito tempo para já... Eu sei. Inclusive, conversei com um mentorado, acho que foi hoje, inclusive, né, que foi até engraçado, eu falei, chegou num ponto que a gente estava num debate interessante, ele é um cara que já está mais evoluído, né, e ele perguntou, tá, mas poxa, e vocês, cara, por que vocês estão no mercado solar e tal, e só mercado solar, com todo o conhecimento que vocês têm? Sabe o que eu falei para ele? Falei, irmão, eu não sei se você não se ligou, mas a SolarForce não é sobre dinheiro. É óbvio que a gente tem que pensar em dinheiro, é óbvio que a gente tem que pensar em ticket alto, é óbvio que a gente tem que pensar em tudo isso. Mas é sobre isso? Não, irmão. É sobre mudar genuinamente o mercado solar. É sobre a paixão que a gente tem sobre o mercado solar também. Que vocês têm sobre o mercado solar. Sobre o sonho de fato, solarizar o Brasil da maneira certa. Com um produto que gera valor, que tem qualidade, que não vai para o solar da depressão. Um produto que dura e gera, de fato, valor para os clientes. E a gente precisava fazer alguma coisa. Ah, Guilherme, por que você não é integrador, então? Pelo mesmo motivo. Como integrador, eu vou estar olhando só para o meu umbigo. Se a gente pode trabalhar essa jornada como um todo, ajudar vários e vários e vários mentorados. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. E é isso que a gente vai continuar fazendo pelos próximos meses, pelos próximos anos. Na última live, a gente trouxe o nosso compromisso de que a gente vai trazer e vai construir no mercado 1.000 integradores que terão empresas milionárias até 2030. Isso está sedimentado. Está marcado. E é essa a nossa visão e é assim que a gente vai trabalhar. Como que a gente vai fazer isso? Tirando as empresas da guerra de preço. Como é que sai da guerra de preço? Aumentando margem, buscando margem real e aumentando o ticket médio. E é exatamente isso que a gente vai ensinar o tempo todo, dia após dia, mês após mês, ano após ano, para o mercado solar. E aqui fica o convite para essa transformação. Como é que ela é feita? Através da jornada que está na tela. Então, primeiro, a gente entende o teu momento, entende a tua necessidade e procura fazer uma anamnese para saber qual que é o caminho que a gente vai percorrer. Se existe, por exemplo, algum dinheiro na mesa ou não. Se o trabalho que você fez até aqui, que é válido, tem que ser honrado, precisa ser honrado, porque você chegou até aqui, não foi à toa. Vocês têm empresas, cada um de vocês tem empresa, estão na empresa, estão nessa live hoje, não é à toa. Então a gente precisa dar valor para isso, entender onde vocês estão e trazer um plano de caixa rápido. Depois que a gente passa por essa etapa, a gente começa a entrar num ciclo de construção de ticket médio alto. Porque senão a gente continua no mesmo loop. A gente precisa mudar. Qual que é o caminho para poder atingir esse ticket médio alto? Prospecção ativa é o melhor caminho. É um caminho de plantar, 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 plantar para depois colher. Como que a gente vai fazer isso? Dependendo do teu projeto, ele vai ser sozinho, ou vai ser através da RH Force, ou através de alguma pessoa que você já tenha dentro do teu projeto. Guilherme, o que é a RH Force? A RH Force é a nossa empresa interna, né, nossa subsidiária, que desenvolve talentos, né, que vão gerar resultado constantemente e trabalhar como BDR, como SDR para as empresas de vocês. Tá? Fase 2, do zero à previsibilidade, da prospecção à previsibilidade. Então, nessa fase, a gente trabalha para que vocês consigam atingir e compreender o caminho de ter recorrência para gerar resultado de R$200.000 por mês. Depois que a gente passa dessa etapa, a gente olha da previsibilidade para a escala, ou seja, a gente cria mais geração de demanda, foca em otimizar esse processo para continuar escalando a tua jornada, para depois a gente olhar para a sequência, né, da escala ao objetivo, onde a gente tem, nesse momento, um time completo com 2 SDRs e um closer, para fazer R$500.000. Gente, é só o que precisa. Eu não preciso de 3 vendedores, 4 vendedores para fazer R$500.000. A meta de um vendedor básico no mercado tem que ser pelo menos 250 mil.
Comece com 200. Esse vendedor, geralmente a gente espera dele um resultado entre 350 e 500. Esse é o caminho. E depois, a gente finaliza, né, no nosso produto turbo, que é a fase mais alta, onde de fato a gente vai olhar para você no detalhe, acertar todas as implementações que tem para fazer, corrigir todas as rotas possíveis e buscar 1 milhão por mês com pós-venda, cultura e controle financeiro. Esse é o caminho. Gente, quais são os programas que a gente tem hoje, né, para que fique claro para todo mundo e todo mundo possa, de fato, entender a jornada da SolarForce, que já ficou clara, mas aqui está o detalhe de cada um dos programas. Então, a SolarForce, de novo, ela é uma empresa de estruturação comercial, nichada para o mercado solar e, principalmente, que tem uma capacidade de entrega empresarial completa. Então, a gente já montou e já validou perfis de projetos para cada um dos níveis do mercado. Então, toda pessoa hoje, todo empresário hoje, que está faturando entre 0 e 50 mil reais, o programa dele é o programa Start. Todo empresário que fatura entre 50 mil reais e 200 mil reais, o programa dele é o programa Scala. E quem já fatura acima de 200 mil reais e está em busca de bater 1 milhão todos os meses, o programa dele é o Turbo. O que cada um entrega? O programa Start entrega a fase 0 a 2, ou seja, 200 mil reais recorrentes. Né? O programa Scala entrega todas as fases completas, menos o Turbo, então entrega os 500 mil reais recorrentes. E a Turbo entrega uma jornada personalizada e exclusiva, que não vai passar simplesmente por isso, mas vai olhar muito mais profundamente para o teu projeto e vai entregar todos os processos possíveis para que você, de fato, gere resultado com estrutura comercial. O que a gente está trazendo de novidade? Tá? Inclusive, vale para alguns dos mentorados que estão online aqui, né? Que é uma iniciativa nova que a gente está trabalhando e está finalizando o processo. Mas o que vai acontecer aqui? CRM Mosquite Pro, que é o CRM que a SolarForce indica, ele vai ter 3 usuários para dentro do programa Scala, dentro do preço que você está pagando, dentro do investimento que você está fazendo dentro da SolarForce. Então, você não tem que pagar mais CRM nenhum. Ah, Guilherme, mas eu tenho gerador de proposta. Tudo bem, continua usando. Mas você precisa de CRM para gerar projeto. Precisa de CRM, não tem conversa. E não vai ser um CRM intermediário que vai gerar resultado. Não vai ser um Azumi, não vai ser um Nuvic, não vai ser um Solar Market. Esses CRMs, eles são CRMs que nasceram para o mercado solar, focados exclusivamente, né, em resolver problemas do mercado solar. Só que o problema é que nenhum desses caras olha para os problemas que precisam de fato ser resolvidos dentro do time comercial. O básico, bem feito, precisa ser feito e esses caras não fazem. Então não adianta continuar insistindo no que tem no mercado se a gente tem algo que sabe que funciona. Tá? Radar de vendas. Dashboard comercial completo no padrão SolarForce. Gente, a gente vai trazer para vocês, né, um radar de vendas completo, que é um dashboard, com todo o funil, com toda a cadeia, todos os detalhes que vai poder ser medido tempo após tempo, com o faturamento de vocês, com toda a logística de vocês, com o resultado completo, para que de fato a gente possa monitorar e acompanhar a jornada de vocês todos os meses. A diferença é que no Start, esse projeto ele vai trabalhar de forma manual, então a gente vai imputar dados manuais, e os outros dois, a gente vai trabalhar em tempo real junto com o Mospit. Então, você tem um CRM que vai estar diretamente vinculado a um dashboard que vai mostrar para você todos os dados comerciais possíveis para você tomar as melhores decisões. Esse é o dashboard da SolarForce. Além disso, a gente está trazendo para o mercado uma série de inteligências artificiais, né, que ajudam em conceitos amplos. Eu vou trazer até para você aqui, para que vocês entendam, mas só para vocês entenderem aqui, ó. Né, esse aqui é o grupo da mentoria, né, com todos os nossos mentorados ativos. Todos os detalhes estão aqui dentro dos pilares da SolarForce.
de como funciona a jornada que eu acabei de apresentar, né, a nossa agenda, né, em detalhe, mês após mês, tudo que a gente entrega, o que a gente entrega de maneira individual, o que a gente entrega de maneira coletiva, né? De novo, lembra que o fato é trabalhar como uma escola, né? É trabalhar olhando para o empresário, né, e mostrando para ele que ele precisa, de fato, de conteúdo e de estudo constante. Mas não é conhecimento pelo conhecimento, é o conhecimento certo que precisa acontecer. Então, a SolarForce, ela tem entregáveis constantes para, de fato, gerar valor para o integrador e, principalmente, não somente para o dono da empresa, mas para todo mundo que está na parte operacional, que é o chão da fábrica, que são seus vendedores, os pré-vendedores, para a parte tática, que é o centro do negócio, que garante que o operacional está rodando com o que o estratégico pensou, e o estratégico, para validar e continuar crescendo constantemente. Então, todas as entregas estão aqui. Além disso, todas as inteligências artificiais, né? Definição de perfil de cliente ideal, definição de script de prospecção completo, análise de ligação, ou seja, pô, meu SDR está ligando, mas ele toda hora me pergunta o que ele tem que melhorar. Cara, pega a ligação, baixa a ligação, bota na transcrição e coloca no analisador de ligação. Você nem vai precisar estar olhando. O cara vai fazer sozinho. Sozinho. Além disso, neutralizador de objeções. Gente, neutralizador de objeções. A gente precisa saber vender. E saber vender parte principalmente de saber neutralizar a objeção. Porque venhamos e convenhamos, gente. A venda só começa no primeiro não. Enquanto o cara não falou não, não teve objeção, não teve nada, foi tirar pedido. E é o que acontecia lá atrás. Agora, como é que eu quebro a objeção? Como é que eu falo para o cara que para ele não faz sentido ele comprar com mais barato? Como é que eu digo para o cara? O que eu digo para o cara quando o cara fala, não, mas eu preciso falar com a minha esposa? Ah, não, mas eu preciso falar com o ciclano. Ah, mas eu não posso tomar essa decisão agora. Neutralizando a objeção. Então, tudo isso está aqui, né, e aí vai ser entregue, e é entregue para todos vocês. A diferença é que no Start a gente tem um acesso, né? No Scala a gente tem 2 acessos, e no Turbo a gente tem acessos ilimitados. Então, independente de quantas pessoas você tiver na tua empresa, sempre terão acesso, né, individual ao nosso pack de inteligências artificiais. Tá? Faculdade SolarForce, foi o que eu acabei de falar. Todas as aulas, todos os detalhes, todos os mecanismos. Start, 2 acessos. Scala, 4 acessos. Turbo, ilimitado. Né? RH Force, contratação com metodologia, SolarForce. No Start, não tem a contratação, a gente pode fazer se você contratar com a gente. No Scala, vem um pré-vendedor sob demanda, baseado a ser contratado no momento certo. Né? E no Turbo, 2 pré-vendedores sob demanda. Né? Gestão de indicadores, a gente trabalha toda a fase 1, né, que a gente vai fazer até 60 dias, né, com análise constante dos resultados através do dashboard, do radar de vendas para vocês, analisando, ajudando e melhorando e fazendo a coisa acontecer. No outro cenário, a gente olha para gestão de indicadores completa por todo o período e na Turbo também, completa por todo o período. Gestão do time comercial, somente na Turbo, via diretor de resultados exclusivo, né, e comunidade SolarForce, né, que é algo que a gente vai iniciar e segmentar, né, agora, a partir do mês que vem. A gente vai quebrar a nossa comunidade em 2 blocos de empresas que faturam abaixo de 200 mil e empresas que faturam acima de 200 mil. Poxa, Guilherme, por que você vai fazer isso? Porque a gente precisa criar um ponto de separação fundamental para algumas coisas acontecerem. Ironicamente, uma delas é incentivar quem está abaixo a querer crescer. Então, não somente focando no teu sonho, mas também focando em todos os processos dentro da SolarForce, porque, de novo, pós-venda também é gamificação. Também é saber utilizar de maneira inteligente para motivar os nossos clientes o tempo todo. Esse é um dos pontos. Segundo ponto é que, de fato, muitas vezes, a gente tem
entregas para os clientes da Turbo estratégicas, que a gente precisa trabalhar com mais detalhe, com mais profundidade, né? E o tempo de entrega tradicional, ele não cabe esse volume de análise. Então, a gente está fazendo essa divisão e ela deve iniciar aí a partir do mês... Deve não, iniciará a partir do mês que vem. Então, esses são todos os entregáveis. Falei das metas que tem, falei dos clientes que a gente trabalha em cada uma delas, né? E aí fica o ponto mais importante. A gente está trazendo 3 bônus exclusivos, tá? Para que vocês tomem a decisão de fato, mudar de chave, né? E realmente virar o jogo e jogar o jogo que tem que ser jogado. Quais são esses bônus? Primeiro, tutoria de pós-venda estratégico completa. Então, aqui eu trouxe um panorama geral. A gente vai trazer uma tutoria completa para todo mundo que está dentro da comunidade, né? Mas você precisa contratar para já. Bônus 1. Bônus 2. Acesso ao encontro Solar Force na Intersolar. Todos os mentorados que já estão na Solar Force, você que já está online, já está na Solar Force, já está garantido. É teu. Esse ingresso já está na tua mão. Só que quem se cadastrar através do link, nesse momento, for conversar com o nosso time de especialistas, entender nesse momento que o caminho é, de fato, seguir com a Solar Force e fechar negócio, estará dentro do nosso grupo de mentorados, que também fará parte do nosso encontro Solar Force na Intersolar. Tá? Ponto importante, gente. Esse formulário, ele não é uma obrigação de compra, ele não é algo que vai obrigar vocês a fecharem com a gente, independente do preço que for, independente do investimento que tem que fazer. Isso aqui é uma oportunidade para que vocês possam conversar com um dos nossos especialistas em expansão de negócios, a gente possa, de fato, entender o momento de vocês, e aí vocês tomam a decisão de querer seguir ou não, ou simplesmente sair da ligação, sem problema nenhum, sem custo algum. Tá? Terceiro ponto importante, quem aplicar e fechar negócio, já garante 2 ingressos para uma das imersões que a Solar Force vai fazer em 2026. Valor estimado desse ingresso é R$10 mil. Então, eu estou te falando que se você preencher agora, você corre o risco de ganhar R$10 mil. Então, eu sugiro que você preencha. Porque acho que ganhar R$10 mil não é ruim. Você e sua empresa têm 2 caminhos, gente. Ir no chat aqui do lado, clicar no formulário e preencher, ou escanear o QR Code e preencher. Brincadeira. Ou não preencher o formulário em lugar nenhum, seja no QR Code, seja no grupo que foi enviado, seja aqui no chat, não tem problema nenhum, mas o que você corre o risco é de perder uma oportunidade de ganhar R$10 mil. Você corre o risco de não fazer o que tem que ser feito, corre o risco de continuar jogando o jogo errado. E eu acredito que eu não preciso ficar mais falando, porque eu já expliquei todos os detalhes aqui. Então, gente, esse é o momento. Se vocês querem virar a chave do negócio de vocês, virar a chave e começar a olhar para o campo aberto e semear da maneira certa, a gente precisa que vocês preencham o formulário e conversem com um dos nossos especialistas em expansão de negócios. O máximo que vai acontecer é vocês saírem dessa ligação e dessa reunião com um dos nossos especialistas sem investir nada nesse momento. O máximo que vai acontecer. Totalmente gratuito. E o que pode acontecer é, além de vocês iniciarem a jornada de vocês, é ganhar R$10 mil, né, revertidos em ingressos para uma das nossas imersões, participação no nosso encontro na Intersolar e também participação exclusiva, né, para a nossa entrega sobre pós-venda no detalhe dentro da nossa mentoria. Que só vai ser entregue aqui dentro. Não vai ser entregue para fora. Então, se vocês gostaram do conteúdo que eu trouxe aqui, isso aqui é só um cheiro.
Só o cheiro. A opção está aqui dentro. Tá? Então, preenche o formulário, que a gente vai te ajudar a entender teu momento. E a gente vai te convidar, obviamente, a fazer parte da nossa comunidade. E é a comunidade que mais cresce com estrutura, previsibilidade e margem real. Não é a que cresce achando que está crescendo. É a que cresce. Ponto. Gente, eu vou baixar aqui a mãozinha. Quem já preencheu o formulário, se puder ir levantando a mão, por favor, só para poder ter ciência de como é que foi. A Alvaí estava ativo aí o tempo todo. Maravilha. Eu vou pegar aqui o nosso apanhado completo, mas aí eu tenho um detalhe. Se só o Alvaí levantou a mão, uma pessoa só preencheu, não tem como, não. Como é que eu vou mandar a bonificação se vocês não preenchem nem o formuláriozinho? Ah, aí, ó. Acho que meu computador até deu uma travada, que todo mundo clicou ao mesmo tempo. Perfeito. Então tem 5, tem 6, tem 7. Vamos bater 10? Quem for levantando a mão, deixa a mão levantada, por favor. Só para a gente poder validar aqui. Maravilha. 9. Prisma, é o Enéas? Isso, sou eu. E aí, meu querido, você já é mentorado, já você não precisa preencher nada não, meu querido. Então tá bom, valeu. Pelo amor de Deus. Tá bom, valeu. Enéas, ele entrou recentemente na nossa mentoria, mentorado Turbo. Teve a primeira reunião hoje, né, Enéas? Opa, foi show de bola. E aí, conta um pouquinho mais da tua experiência, fala pra gente. Aqui eu aprendi a alinhar, ter disciplina, a cultura, né, de ter alinhamento, esclarecer pontos. Foi muito show. Até porque o conteúdo agora é compartilhado aqui com o meu time, né? Nós já acessamos aqui, já compartilhei. Então a gente está implantando toda terça-feira. Nós temos um encontro, né? E sempre pontuando. E eu já tenho que baixar a lista para fazer a prospecção ativa, tem que higienizar, tem que fazer bastante coisa para estar ok na próxima terça. Maravilha. 100%, Tem bastante coisinha agora para a gente trabalhar. Mas é isso. 101% comprometido aqui. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Quando a gente olha para a estruturação da Turbo, de fato a gente trabalha numa implementação detalhe por detalhe, né? E agora você vai viver essa experiência de 3 meses aí de implementação, né? E vai ser bem bacana aí. Parabéns aí pela decisão que você tomou lá um pouquinho atrás e pela experiência que você está tendo. E também pela assiduidade aqui, tá participando com a gente. Claro, show de bola. Maravilha. Tamo junto. Valeu, meu querido. Então, de novo, né? Você que é mentorado, fica tranquilo, né? Tudo que foi passado, todos os benefícios que a gente trouxe, qualquer coisa que mudou em relação ao momento que você entrou, não se preocupe, né? A gente vai conversar com cada um de vocês e, de novo, quem está primeiro, né? Quem entra primeiro, quem está antecipado, quem está com a gente, sempre bebe da fonte, né? Do principal que a gente sempre traz. Então, nenhum mentorado que está aqui dentro é desvalorizado, né, perante algum novo que vai entrar. Isso é um ponto muito importante. Isso é uma lei óbvia que a gente precisa trabalhar aqui dentro constantemente. Tá, tem 14 pessoas que levantaram a mão. Vamos chegar em 15 para eu mandar o bônus? Não vale o Kaique levantar a mão, não. Quem está faltando para preencher o formulário, gente? Temos 57 pessoas. Eu vou mandar aqui no chat. Vou mandar aqui no chat. E aí vai ser o linkzinho do... Ele já até está aqui para eu clicar. Eu só preciso de 15 pessoas. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Alguém que está na dúvida, se quiser de fato falar, pô, mas eu não quero falar, não sei o quê. Os valores são passados após preencher o formulário. Pronto, aí, ó. Temos 15. Sem mais delongas, vou disparar aqui o link, tá? Mas ponto importante, gente. Precificação, ó, já tá entrando gente lá, ó.
Mas o preço dos produtos, né, o valor do investimento que vocês vão fazer, ele vai ser passado pelo nosso especialista em expansão, tá? Nosso diretor de expansão. Então, não se preocupe em relação a isso agora. O que eu disse para vocês é que a única coisa que vocês têm que fazer é preencher o formulário e estar presente. Só isso. Ah, mas qual que é o valor? Não se preocupe com isso agora. Não é sobre valor agora. Que é a mesma coisa que o cliente de vocês, por exemplo. Ah, mas manda o projeto pelo WhatsApp aí, manda aí que eu quero ver o preço. A resposta que vocês têm que dar é o quê? Vou mandar, não. Se o cliente quer preço, ele não pode ser o cliente de vocês, gente. Se esse cara quer a proposta pelo WhatsApp porque ele está afim de receber a proposta, ele não pode ser o cliente de vocês. Esse cara quer preço. Não é sobre preço, gente. É sobre a capacidade que aquele investimento tem de trazer resultado real para vocês. Lembra que eu falei do ROI? É sobre isso. Ah, mas eu estou investindo R$ 200 mil num projeto de energia solar. É muito caro. Cara, você acha caro trazer uma economia de 6 a 8 mil reais todos os meses, de 3 a 4% do projeto? E aí esse mesmo cara tem um apartamento que custou R$ 200 mil, que traz para ele de aluguel, vamos botar aí que seja R$ 1.500, não é nem isso. É R$ 1.000, 0,5%. Talvez na melhor cidade do Brasil, ali pela... Eu já pesquisei muito sobre isso, né? Tem a Zap Imóveis também, né? A FIPZAP, eu lembrei. A FIPZAP é uma vertente da FIP ali que trabalha com a questão de aluguel. E, cara, o melhor aluguel no Brasil corresponde a 0,8% do valor do imóvel. Então não gera nenhum por cento. Aí esse cara continua comprando imóvel, sendo que se ele botar energia solar no telhado dele, ele recebe 3 a 4% de retorno, enquanto o imóvel gera menos de 1%. Enquanto os investimentos que ele bota no melhor investimento que tem, trabalha a carteira de ações, sacode balança, chega a 2%. Gente, não existe nenhum investimento no mercado financeiro tradicional que tenha a capacidade de geração de receita com a segurança que a Solar tem. E ponto importante, fechar com empresa pequena, fechar com empresa que só vende preço, não tem segurança. O que investidor quer? Segurança. Não adianta nada você botar investimento em um projeto que rende 3 a 4% e você correr risco da pirâmide quebrar, vou colocar assim. Porque pode acontecer. A empresa quebra, os projetos são de segunda linha, coloca ali equipamento de terceira, quarta, quinta categoria, para de funcionar. Ah, mas cadê a empresa que instalou? Quebrou. Tá, e aí o investimento que você fez foi por água abaixo. Ah, o que eu tenho que fazer para consertar, mano? Dependendo da situação, tem que tirar tudo e botar tudo de novo. O Carlos comentou aqui, tô vendo aqui, ó. Não envia preço não. Para ver se o cliente realmente está a fim de comprar, ele vai voltar para você ou para aquele que atendeu ele de forma mais fácil e prestativa. Vender, gente, é sobre trabalhar com conexão, rapport, relacionamento, saber conduzir da maneira correta, né? É ter todos os artifícios para que você, de fato, gere valor genuíno para esse cara e ele fique na tomada de decisão para fechar o projeto com você. Carlos, mudou. Não foi pouco, não, mudou muito. Só que qual que é o jogo, Carlos? Todos os outros mercados, a grande maioria dos mercados, funciona assim há décadas. A gente não pode achar que tirar pedido, fazer o básico, fazer o que todo mundo faz, vai gerar resultado. Gente, a SolarForce atendeu 350 mentorados.
a gente tem no mercado solar, pelo menos aí, vamos colocar 50, 60 mil integradores hoje. Cara, 0,5%. Vocês vão aplicar o que 0,5% do mercado aplica. Quem faz diferente gera resultados diferentes. Quem faz igual a todo mundo gera resultado igual a todo mundo. Ah, Guilherme, mas tem gente que ganha muito dinheiro com varejo. Cara, sinceramente, arrisco dizer que não tem. Eu diria que as grandes empresas hoje que vendem muito, elas têm um custo gigantesco e se sustentam porque elas estão trabalhando estratégias de crescimento. Guilherme, o que é estratégia de crescimento? Você pega, por exemplo, ali uma Uber, um Nubank. Né? Tô olhando aqui para papo, né, já de empresários. Mas você olha para uma Uber, para uma Nubank, né, durante muito tempo essas empresas queimaram caixa para crescer, para gerar mais base de clientes, para gerar outras questões, para depois começar a fazer dinheiro. Precisa fazer, gente? Não, óbvio que não. Faz muito mais sentido a gente ser enxuto e botar dinheiro no bolso. A empresa que gera caixa e gera dividendo para a gente poder fazer o que a gente quer. Para a gente poder investir nos nossos sonhos, para cuidar da nossa família e fazer o que a nossa empresa de fato se propôs a fazer para a gente. Não é isso? Mais alguém quer tirar alguma dúvida? Ó, foi enviado no chat, só para explicar o que, é que vocês vão fazer, tá? Ou vocês vão vir aqui em arquivo baixar, e aí você pega tanto o Word como o PDF, ou vocês podem vir aqui e fazer uma cópia. Então vem aqui, por exemplo, fazer uma cópia, e aí você coloca essa cópia dentro da pasta do Drive de vocês. Tá? Então são essas duas opções que tem. Eu vou encerrar minha gravação aqui.